Antes do primeiro voo, era preciso dar os passos iniciais. Os pezinhos desse moleque sentiam uma forte atração pelo brinquedo redondo. Redondo como o planeta que ele abraçaria no futuro. Futuro semeado num pequeno e pacato lugarejo no centro-oeste paulista, distante 500 quilômetros da capital, zona rural. Foi nesse chão que brotou um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro. Quando criança, ele era conhecido como Marquinho. E o Marquinho brincava de bola nesse gramado do estádio municipal da cidade de Oriente, interior de São Paulo, terra onde ele nasceu. Oriente e Oriente Médio? Eu falei, não, Oriente é a cidade do maior goleiro do mundo. O tempo passou e o tal Marquinho virou Marcos. Marcos Roberto Reis, goleiro profissional de futebol. E de tantos milagres que ele fez a favor do Palmeiras, se transformou em São Marcos, de Palestra Itália, do Brasil e do mundo. A força divina saberia a hora exata de levar Marcos às alturas. Quase que por acaso, um olheiro lhe abriu a porta do Clube Atlético Lençoense. Tio Flávio, um goleiro, que jogava na Usina Paredão, trabalhava na Usina Paredão de Marília, que insistiu comigo umas 5 vezes para ir ver esse goleiro. E eu teimei para ir. E quando eu fui ver, consegui trazer e ele está aí hoje. Se não é o Flávio, não tinha o Neno. E não tinha o Marcos. Abençoado, Marcos teria ainda que comer o pão que o diabo amassou. Problema ósseo, que na época o médico detectou que faltava um pouco de cálcio, né? E teve umas 2 tendinites nas 2 pernas, eu acho que ele tem até alguns sinais disso hoje ainda por isso daí. Problema ósseo, suposição. Crise financeira no Lençoense, realidade que quase cortou o bem pela raiz. Tinha um empresário japonês, o Naya, o Nabunaya, que é o empresário, o pai do Kazu, e o Marcos com a contusão, com 3 meses de contusão, tinha que cortar a folha de pagamento, uma ajuda de custo que dava, né? A gente teve que cortar o Marcos, esconder o Marcos na casa do profissional, onde o profissional ficava, e fazia conta que tinha sido mandado embora do departamento amador. Quando o Naya chegava na cidade, o Marcos foi embora, entendeu? E a gente fazia esse esconderijo todo aí. Aos pouquinhos, Marcos foi reaparecendo. Ele era o 4º goleiro da gente, ele chegou a ser o 2º goleiro, virou o 1º goleiro e virou o goleiro campeão do mundo e do Palmeiras. No início dos anos 90, surgia a chance de jogar nos juniores do Corinthians. A carta que ele escrevera para os pais insinuava a insatisfação do jovem goleiro diante da oportunidade que batia na trave. Mas a bola voltaria para ele e o adolescente cumpriria um juramento. E ele falou com o diretor, né, com o próprio diretor do Corinthians, eu vou ser jogador de futebol, eu vou traçar o objetivo e vou jogar contra o Corinthians. Pois quando o Marcos joga contra o Corinthians, fecha o gol. Dias depois, pintaria a chance de pagar a promessa. Na época, o presidente do Palmeiras era o Faquina, né, João? Esses jogadores estavam fechados com o Nacional, todos os 5 atletas, o Marcos, mais os 5 atletas, e na habilidade do presidente Faquina, esses jogadores foram todos transferidos dentro da sala, documentado para o Palmeiras. E aí o Marcos virou o goleiro do Palmeiras. A gente só sente, né, o Alexandre, também um pouquinho, do pessoal falar que o Marcos foi trocar, troco de par de chuteira, né? E não é realidade isso aí. Com chuteiras nos pés, luvas nas mãos e o distintivo do Palmeiras no peito, Marcos decolou. No Palestra ele foi ganhando confiança, espaço, titularidade, jogos, títulos e reconhecimento. Ganhou também o amor eterno da torcida alviverde. A fé que sempre esteve presente em sua vida se materializava. O Marquinho não era mais Marquinho, era Marcos. E como numa fração de segundo de uma defesa, Marcos não era mais apenas Marcos, era São Marcos, fruto do amor do seu Lau e da dona Antônia. Para nós ele é. Para nós ele é um São Marcos para nós, porque tem tudo. Até os irmãos mesmo, Vixe. que tem 3 irmãos e 2 irmãs, né? Eles também acham o Marcos o máximo, sabe, de bondade. Nunca nega nada para ninguém, né? Ajuda os irmãos no que for possível. É demais, não é porque eu sou mãe, né? Nós estamos falando, mas ele, olha, é um orgulho. Comportamento exemplar que não se alterava à medida em que Marcos subia na vida, nem mesmo quando ele foi convocado para servir a pátria pela primeira vez. Estava com o telefone desligado, então ninguém conseguia entrar em contato aqui, sabe? Então todo mundo começou a vir aqui, ligavam na delegacia, CBF, para todo lado. Então ele estava aí na cidade e
E pediram pra gente avisar ele, né? E nós fomos lá no sítio e avisamos ele da convocação. Marcos voava cada vez mais alto. De repente, sentiu a dor da queda, que veio junto com o cair daquela bola inglesa que ele não viu no Mundial de Clubes do Japão. O sofrimento dele não era mais físico, era espiritual. Acabou o jogo, acho que deu 10 minutos, ele me ligou. Eu achei assim, uma voz, eu não sei se, uma voz meio chorando assim, ele falou, e aí? Eu não sabia o que eu falava, sabe? Então, eu acho que nesse momento assim foi que ele mais precisou de alguém do lado dele, mas estava tão longe, e daí ele me ligou e eu não tinha o que falar. Eu fiquei muito sentido, mas só que eu fiquei sentido por outra coisa. Porque ele tomou um gol, né? Ele tomou aquele gol e começou a jogar a culpa nele. E os atacantes tudo perderam, acho que uns 5, 6 gols. Perderam o gol, porque se eles tivessem feito 1, 2, não tinha perdido, né? Marcos conhece como ninguém esse exercício vital do sobe e desce. O santo goleiro, predestinado, agora vestido de Brasil, encontraria a glória maior de sua magnífica trajetória esportiva no mesmo Japão, onde fracassara com a camisa do Palmeiras 3 anos antes. Não ter sido considerado o melhor goleiro da Copa de 2002 para ele, despido de qualquer vaidade, não fez a mínima diferença. Eu não incomodo no ser o melhor da Copa, que nem o Leclerc lá. Ser campeão. Me interessou mais ser campeão do mundo. Eu dava a noite inteira. Ele vivia até com o joelho esfolado, até ficar enjoado. Era a consagração daquele menino nascido na roça que tinha o dom para outro tipo de colheita. Uma vez ele foi ajudar eu a colher café, e ele pegou um pé de café que estava muito carregado, ele mais arrancou galho do que ele apanhou o café. Aí depois ele falou, pai, eu vou lá beber água e volto já. Eu estou esperando ele voltar até hoje. Cheguei lá, ele estava dormindo. O aguçado senso de humor passou dos pais para o filho, até quando o assunto são as várias lesões sofridas por Marcos ao longo da carreira. Ele fala assim, do jeito que eu estou me machucando, eu vou comprar um hospital lá em São Paulo, vai eu, meu pai, minha mãe, vai tudo ficar lá. Não se intimida de Ele pegar se entrega bola, quando joga se futebol. entrega corpo e alma, por que se machuca? Ô Marcão, vê se volta logo, por você e por toda essa gente, pelo Neno que te descobriu. Você sabe, Marcos, que quando dá uma tempestade, passa. Pelo Glauco que jogou com você no Lençoense. Você não chegou aí por acaso na sorte. Você sempre trabalhou, uma pessoa que sempre lutou pelos seus ideais. Pela Dona Maria que costurou seus uniformes e te deu conforto no início. Ô Marcos, eu te amo muito, viu? Não precisa mais nada, né? E te adoro. Pela Cícera, que nunca te serviu frango no restaurante dela em Oriente. Vai jogar. Ele é duro na queda, isso ele é mesmo. Por sua mulher Sônia, companheira nos bons e nos maus momentos. Eu acho que ele tem todo o gás ainda, eu acho que ele quer também, eu acho que ele precisa disso. Então eu acho que pra ele continua lá no Palmeiras mais uns 20 anos. Pra gente basta ele, mais nada. E eu te amo muito, você é minha vida. Beijo. Pelo teu pai, o seu Lau, olha só o brilho no olhar dele quando fala de você. Marcos, um abraço do pai, que o pai te ama muito, muito, muito. E que você seja sempre feliz e que sare logo para voltar a jogar bola, tá bom? E por sua mãe, a Dona Antônia, que não é a Virgem Maria, mas que deu à luz a um santo. Você, São Marcos. Marcos, você sabe o quanto nós estamos torcendo pela sua recuperação. Para ver você de novo no gol, Marcos. Você sabe que é a nossa alegria, sabe? Eu sei que você está sofrendo também com isso. Mas se Deus quiser, logo você vai ficar bom e você vai jogar muita bola ainda. Vai pegar muita bola ainda, Marcos. Um beijo, te amo. Nós te amamos muito, tá? Conserte logo essa asinha ferida, Marcão. E volte logo a voar. Porque o seu pôr do sol, o mundo todo pode esperar. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender